Mas assim, muito inspirador, a gente está aqui nessa tarde, né? Inspirador assim, por esse conjunto de casos, alguns anos falaram, o BNDES apoiou, outros falaram, não estou conseguindo o apoio do banco, mas enfim, casos de tudo quanto é jeito, é assim que é bom, diversidade sempre é bem-vinda, e casos que nos levam a sempre, o que a gente quer como gestor público, né? Certamente a gente quer, primeiro, catapultar aquilo que está indo bem, que estamos na fronteira. Se a gente pode ser líder mundial em alguma coisa, sejamos, né? Vamos aqui ter certa arrogância enquanto país, sejamos líderes mundiais, sim, né? Sejamos ambiciosos, como você falou. E, por outro lado, assim, queremos escalar mais casos, né? Para da próxima vez não ficar só quem conseguiu do lado de lá e quem não conseguiu do lado de cá. Botar todo mundo, conseguiu o apoio do governo e a coisa fluiu bem, né? Mas, assim, eu tenho um passador aqui, preparei aqui umas imagens para passar para vocês. Tá aí? Obrigado. Para falar o seguinte, eu não preparei, né, seguindo aqui o pedido do Sérgio, uma apresentação institucional sobre os produtos do Banco, porque eu acho que não era o objetivo. O que eu fiz aqui? Através dos casos, né, um pouco da vida, assim, apoiando inovação, conhecendo o ecossistema de inovação, trouxe algumas experiências assim, para compartilhar, para meio que trazer, eu acho que o objetivo do fórum, né, professor Raul Veloso, é muito assim, puxar o debate e tentar até aprimorar o que é a política pública de apoio à inovação. É nessa linha que eu vou aqui em 4 vertentes, tá? Sem prejuízo no final falar um pouquinho do BNDES. Em particular, eu tenho que dizer que eu voltei a 3 semanas de uma imersão no ecossistema de inovação de Xangai, na China, e quem passa por isso sabe que é difícil voltar em só 3 semanas e não falar muito disso. Tem alguns elementos aqui de China e acho que faz sentido ter. Tá? Isso que não é para vocês lerem é aquele ranking que o Sérgio mostrou. Né? Por que não é para ler? Porque o Brasil não está aqui. Né? Porque aqui são os 10 primeiros no mundo e os 10 primeiros nas economias emergentes. O Brasil não aparece. O que aparece nesse ranking de inovação mundial que olha tanto o lado dos insumos da inovação como o resultado da inovação? Algumas coisas interessantes. Né? A despeito de uma pequena melhora do Brasil, saiu da posição 69 para 64, o que me chama a atenção? Número 1 entre economias emergentes. Primeiro, na América Latina, o número 1 é Chile, né? E outras economias vêm muito antes do Brasil. E entre economias emergentes aparece a China com uma eficiência em inovação muito grande. Ela já se pegar nos últimos 5 anos, é o país que mais evoluiu nesse índice, e, em particular, numa conjugação entre, do lado dos insumos, posição 27, do lado dos resultados dos produtos de inovação, 10ª do mundo. Portanto, no lado da eficiência, mais resultado com insumos que ainda estão melhorando, mas ainda tem muito espaço para melhorar, é o número 3 do mundo. É a terceira economia, é um avanço fantástico, né? E eu acho que nessa imersão lá eu vi alguns dos elementos que de alguma forma mostraram por que desse tamanho, desse passo, eu vou tentar trazer aqui. Tá? 4 pontos para a gente discutir política pública. Primeiro, a questão do Sistema Nacional de Inovação, acho que foi dito aqui pelo André, né? Como é que se faz a inovação ocorrer? Se faz pelo conjunto de agentes interagindo, esse é o conceito clássico do Sistema Nacional de Inovação, vamos discutir um pouco ele. A questão do apoio financeiro, do ciclo do apoio financeiro, a necessidade da gente ser ágil para trabalhar no apoio a negócios de tecnologia. O modelo para esse apoio, se a gente vai numa linha mais de fomento à pesquisa básica ou olhando a aplicação, e a questão do risco tecnológico como inibidor da própria política pública, eu vou passar por isso. Tá? Falando primeiro do Sistema Nacional de Inovação. Esse é o conceito clássico, esse é aquele que explica por que o país está mais para cima, está mais para baixo. Como eu sou egresso do SPRU, fui muito influenciado por aquele professor que está ali, pelo Chris Freeman, enfim, tive um tempo de convívio no próprio Freeman Center. E ele falava o seguinte, olha, para pensar a política pública, a gente tem que olhar então os atores desse sistema nacional e fazer com que eles interajam de uma forma melhor, e é daí que vem um resultado superior ao outro. Quando a gente olha para o Brasil, ali tem um mapinha da ANPEI, a gente vê que muito da nossa política pública pensa assim. Né? Então vamos tentar encontrar a regulamentação que faz com que o flow entre a ciência, né, e a academia, as empresas, seja melhor. Vamos criar algum incentivo fiscal, a lei do bem, que olha a inovação como um todo, a própria lei de informática, que tem algum aspecto regional, mas pensa muito no ramo de TICs, a inovação como um todo, as instituições de governo que fomentam a inovação, FINEP, BNDES, Embrapa, Pensando no Brasil, etc. E esse é o conceito que fica, como é que a gente melhora isso. Ok, se a gente conseguir ter um bom ecossistema de inovação, o que significa na prática? Significa aquilo ali, uma floresta bem balanceada, né, onde ninguém precisa tomar conta, ou muita conta, e certamente a floresta cresce, e ainda aparece alguma coisa diferente, quem sabe a gente chama aquilo de unicórnio, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 100 ou 1000. Né? Esse é um ecossistema balanceado, em algum momento ele funciona sozinho. Se eu pensar assim, qual é o grande ecossistema de inovação no mundo, o que vem à cabeça?
Vale do Silício, certo? Pode vir outros também, mas esse é um que vem. E aí com uma característica, ele vem na cabeça, mas ele não é um sistema nacional de inovação. Como todos os demais, ele é um sistema regional, aí são os grandes sistemas regionais de inovação no mundo, e dá para ver que esses ecossistemas produzem árvores mais altas, cada árvore dessa é a densidade de patente por quilômetro quadrado. Patente aqui é uma proxy apenas de inovação. Patente e inovação não necessariamente uma coisa é outra, mas é uma primeira proxy para pensar. Né? O que eu quero chamar a atenção? Mesmo no ecossistema de inovação, como os Estados Unidos, né, o conceito de sistema nacional de inovação, né, quando a gente, mas onde é que está dando muito certo? Não, está dando muito certo no Vale do Silício, mas o Vale do Silício é uma certa geografia. Tá? Em outras palavras, e aqui vem um pensamento possível, talvez, para a gente discutir a política pública brasileira. Né? Talvez, sobretudo em momentos de escassez, e aí eu estou falando de momentos de escassez fiscal, né, por exemplo, né, pensar nessa floresta pode ser difícil. Né? Então, como é que a gente faz? Né? Se eu não vou conseguir ter incentivo fiscal, se não vai conseguir ter muito dinheiro para subsídio para inovação, a FNDCT cortou. Se a gente não vai conseguir uma série de coisas, quem sabe a gente não pensa assim, né? Pensa num modelo diferente, que eu botei ali o desenho da estufa ao lado da floresta. Então, assim, é escassez. Se eu não vou conseguir criar, então, um sistema nacional de inovação por um conjunto de motivos, que eu pelo menos consiga criar alguns clusters fortemente inovadores, onde ali naquele círculo as coisas funcionam e funcionam bem. Naquele círculo tem venture capital, naquele círculo tem financiamento sem garantia, naquele círculo eu tenho subsídio, naquele círculo eu tenho uma política com incentivo fiscal. Eu faço alguma coisa e aproveito a aglomeração que existe nesses ecossistemas de inovação. Né? Em particular, quando eu olhei essa experiência da China, o que eles estão fazendo? Eles estão catapultando o parque tecnológico. Já são 5 mil parques tecnológicos. Se você puder clicar em cima daquela imagem ali, em 3 segundos, esse é um dos parques que eu esse é um deles, assim. Esse parque é o 20º deles, assim. Só para vocês verem o tamanho, na verdade tem 5 mil desses, só a nível nacional são 180. E quando a gente olha, a China não tem uma bala de prata, tem as grandes empresas inovadoras, né, etc. Mas tem já um conjunto enorme de startups de ponta aflorando e fazendo com que esse resultado, né, no índice ali aconteça. Né? Então, o primeiro elemento para o debate é já que a gente deveria pensar um sistema nacional de inovação ou ecossistemas de inovação, dado o momento de escassez pelo qual o Brasil se encontra. Tá? Segundo elemento que eu quero trazer para o debate aqui rápido, né, botei aqui 3 fotos, acho que com a permissão deles, são três empresários bem-sucedidos, que tiveram histórias relacionadas com o BNDES, mas não só com o BNDES, né, o Laércio da TOTS, o César Gon da CIT, o Alberto lá da Lynx, na verdade podia encher e sair de fotos, né, as fotos de alguns que estavam aqui poderiam estar ali. Quando a gente pensa no apoio financeiro, nos produtos que fizeram, de alguma forma, essas histórias acontecerem, desses empreendedores, na hora como a Mariana eles vieram buscar, né? Fora a questão do risco, porque eram desconhecidos, eram pequenos, né? A TOTS não era a TOTS sempre, ela nasceu também pequenininha, nasceu igual você, mas fora essa questão em particular, eu acho que tem alguma coisa que é comum nisso tudo aqui que a gente ouve, e aí é comum na história da Mariana, é comum na história do Tiago, que assim, se for marcar essas histórias, a gente vê que não é num belo momento da vida que tem lá um apoio estruturante e acabou e a vida seguiu, porque o plano de negócio, que é um baita direcionador, no mundo da inovação, ele tem suas curvas, né? Que é importante que a política pública seja capaz de perceber isso e também direcionar. E aí eu estou gostando de métodos ágeis, assim, vamos errar rápido, vamos tentar fazer alguma coisa rápida, atender e ver o que é possível fazer num próximo degrau. Né? Então, a palavra que eu queria colocar em relação ao apoio financeiro é que ele tem que ser resiliente. Né? Tem que ter produto rápido? Tem, faz parte da vida, tem que ser mundo digital. Mas a gente tem que pensar um ecossistema que seja capaz de ser resiliente na forma como ele apoia seus potenciais. Esperamos que sejam vários unicórnios algum dia. A história da CIT caminha para isso, a TOTS caminha para isso, a Lynx caminha para isso, a Sanil caminha para isso, e várias outras a gente poderia continuar contando, sempre com um conjunto de marcos. Não foi uma inovação, não foi um apoio único em algum momento da vida dessas empresas. Tá? Resiliência é importante. Terceiro, para onde que deveria apontar o modelo da política pública? Mais para a pesquisa básica ou olhar direto para a aplicação? Eu acho que esse debate, essa dicotomia, para mim, ela não faz sentido, não é onde a gente deveria perder nosso tempo. O que me parece que faz sentido pela experiência? Tá? E aí eu vou pegar o exemplo do etanol, que está aqui na raiz, o etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, da onde que ele parte? Né? Ele parte de uma clareza
clareza essa que ela pode se dar de várias formas. Pode se dar por uma declaração até explícita do governo, ou pode se dar por uma percepção da sociedade de algo que é inexoravelmente relevante. De uma declaração de que existe uma missão vinculada à sustentabilidade. A missão é aumentar a parcela de renováveis na matriz energética brasileira. Isso eu acho que existe uma clareza da sociedade, e com algumas... Acho que o governo expressa isso nas suas várias políticas de uma forma ou de outra, mas através dessa missão compreendida e entendida como um grande guideline, foi possível se chegar num desafio da inovação, que era a renovação do setor de biocombustíveis, com aumento drástico de produtividade, olhar para aquilo que estava no campo, né, para a palha e para o bagaço, e aí fazer o quê? Pelo enunciado desse desafio, alinhar um conjunto grande de atores do ecossistema de inovação, alguns dos quais egressos de uma tecnologia mais quase que assim, que vem da pesquisa básica, por exemplo, a biotecnologia, e alguns que são indústria e ponto, né? Por exemplo, a indústria de bens de capital, que simplesmente teve que adaptar as suas máquinas a características, por exemplo, da cana-energia, que foi um outro vetor também utilizado numa das rotas de inovação. E aqui são várias rotas, não é uma rota única, mas a conjugação de esforços por onde que ela se deu, né? Eu acho que se deu pela clareza de qual era o grande desafio nacional, qual era aquilo que se buscava e aquilo que alguns aqui já falaram, assim, acho que foi o Tiago, de qual é o projeto, né? O que queremos planejar para frente. Tá? Então, para mim, esse é o grande debate sobre qual é o modelo. É o modelo, a gente deveria ter clareza de quais são as grandes missões, as grandes competências e os momentos onde o Brasil vai ocupar, sim, a posição de protagonista no mundo. Tá? E quarto e último, para encerrar, esse é um dos lugares que eu também fui na China, a Dreamtown, que em poucos anos chegou no faturamento lá de 240 bilhões, mas qual é o ponto aqui? O ponto que, quando eles me apresentaram o caso daquela área, também uma área bem sucedida em perto de Xangai, em relação ao apoio à inovação, eles, com muito orgulho, trouxeram aquele dado lá, taxa de sucesso, e era um lugar muito bem sucedido, taxa de sucesso, sobrevivência das empresas, 35%. Né? Um número até alto, a gente conhece outras experiências de apoio à inovação, outros ecossistemas onde a taxa de sucesso, até por lidar com inovação disruptiva, é menor. Né? Aquela foto ali são dos empreendedores da Xiaomi. A Xiaomi, para quem não conhece, é uma empresa que em apenas 7 anos já fatura 15 bilhões de dólares, isso é uma velocidade mais rápida do que o Google, do que o Facebook, por aí vai, através de inovação. O que esses caras têm em comum? Tem alguma coisa muito em comum com a Mariana, todos eles quebraram várias vezes, não são os 15 bilhões de dólares de faturamento que eles têm em comum, o fato que na história deles quebraram várias vezes antes de ter essa empresa bem-sucedida. O meu último ponto para debate é o seguinte, né? Para avançar na política pública de apoio à inovação, a gente não pode desprezar o pensamento sobre a derivada segunda, do risco tecnológico. Qual é a derivada segunda do risco tecnológico? É o que dá errado. É a empresa que quebra. Porque se o gestor público, e aí colegas meus aqui que estão nessa sala sabem do que eu estou falando, né, na FINEP, né, se o gestor público tiver que arcar com um problema no CPF dele, porque apoiou, sem garantia, uma inovação disruptiva que deu errado, a propensão dele a fazer isso é zero. Se o empreendedor tiver um cadastro classificado como ruim para o resto da vida, porque quebrou 3 vezes, a propensão dele é zero. Então, se a gente abstrair da forma como o país está tratando o fracasso, a gente caminha para uma redução drástica da densidade tecnológica dos nossos projetos inovadores. Tá? E esse é um quarto ponto, porque eu acho que a gente não faz bem essa discussão, a gente tem que entender as coisas que estão ocorrendo de uma outra maneira. Tá? Por fim, e conclusão, o BNDES ele está pronto, a gente está evoluindo os nossos produtos, a gente está nesse momento assim reformulando o portfólio de produtos, justamente para tentar trazer esse ciclo mais curto, essa maior agilidade, e temos projetos sim para rever a característica da nossa política de crédito, porque de fato, até no passado, você pensa como é que alguns conseguiram aqui? É porque o banco já teve em alguns momentos um apoio dentro de algumas faixas sem a garantia real. Tá? Isso nesse momento não existe, mas a gente está justamente redesenhando para voltar a ter esse tipo de apoio. Né? O banco está pronto não só em relação aos seus produtos, mas, sobretudo, por aquilo que eu acho que é mais importante, e o presidente citou o plano de internet das coisas como exemplo de onde é possível se criar, né, e o etanol de segunda geração é outro, o setor aeroespacial é mais um, e a agroindústria é outro, onde é possível criar uma visão, né, uma missão nacional, a partir do qual a gente consiga orientar a política pública. O BNDES ele se coloca à disposição como uma casa de conhecimento, também para participar não só naquilo que é produto de apoio à inovação, mas numa discussão de projeto de país. Tá? É isso. Obrigado.